Olá, pessoal! Está no ar o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal do YouTube, Robson Carvalho. Robson Cidadão é fácil de nos achar também, faça a sua inscrição. E ainda chegando em todo o estado do Rio Grande do Norte e também no estado de Alagoas, através da Band. Hoje vamos conversar, a nossa convidada já está aqui conosco, Luciana Santos. Luciana Santos é ex-deputada estadual, foi prefeita da cidade de Olinda, também deputada federal e atualmente é presidente nacional do PCdoB e vice-governadora do estado de Pernambuco. Bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão, Luciana. Para mim é uma honra e um prazer maior ainda, Robson, estar falando aí no Espaço Cidadão, num estado que tem tantas marcas, né, de desenvolvimento, de lutas libertárias, da única governadora mulher, né, do país, o vice do meu partido, meu querido amigo Antenor Antenor. Roberto. Isso. Então, eu fico camarada, grande camarada, então eu fico feliz de poder conversar com todos vocês. Obrigado, Luciana. Primeira pergunta que lhe faço é: há alguma dificuldade hoje em unir as esquerdas? Faça essa pergunta porque, por exemplo, nós observamos que há algumas tentativas de setores mais para o centro-esquerda, mais para a esquerda ou extrema-esquerda, e às vezes um coloca a culpa no outro, dizendo por que é que há dificuldade em se fazer essa união mais ampla, né? Contextualizando, se a gente sair do Brasil e for para Portugal, por exemplo, a esquerda teve uma sequência de derrotas, porque estava dividida. Quando os setores da esquerda se uniram, por exemplo, hoje elegeram e está governando alguém à esquerda. E aí eu lhe pergunto, Luciana, o que é que falta para a união das esquerdas no Brasil? Eu penso que nós temos muitas coisas em comum, claro. Nós temos muitas convergências de ideias, de pensamento, por exemplo, sobre o que deva ser o papel do Estado. O Estado não pode ser mínimo, mas também não pode ser máximo. Tem que ser um Estado necessário, tamanho necessário para induzir o desenvolvimento e garantir o chamado bem-estar social, né, que é o mínimo que se pode esperar num Estado, dentro de um contexto, né, de um sistema capitalista. Então, eu penso que todos nós temos sonhos muito convergentes no nosso campo da esquerda, é por isso mesmo que se trata assim, né, como um campo. A nossa dificuldade tem sido, né, mais recentemente, o entendimento da questão tática, né? Eu penso que até programaticamente, claro que tem nuances, tem divergências, mas são nuances, né? O que mais importa é que nós acreditamos de que esse Brasil tem jeito, de que é possível fazer um país de inclusão social, um Brasil com as vocações, com as potencialidades naturais e humanas que nós temos, essa diversidade econômica, né? Os largos passos que nós demos em particular, não é, da década de 40, de 50, onde nós tivemos ali uma virada na nossa matriz econômica, e a partir daí também, claro, houve muitos avanços em outros momentos, principalmente no ciclo político da esquerda, em que nós retomamos algumas atividades econômicas que o Brasil tinha abandonado, mas ainda muito longe de nós sermos um país que podemos ser, né, que tenhamos a capacidade de nos inserir nas cadeias mais dinâmicas da economia. Isso se entrelaça com a questão da educação, ou seja, nós temos muitas plataformas e muitas convergências de projeto de nação. Mas qual é hoje, quando a gente... a dificuldade, Luciana? Por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues da Rede, a ex-senadora, ex-ministra Marina Silva, dizem, por exemplo, que essa dificuldade acontece por causa do PT, que quer ser hegemônico nestas
composições pelo capital eleitoral que tem nas últimas eleições. Luciana Santos, como presidente nacional do PCdoB, comunga deste pensamento ou tem uma visão diferente? Veja, nessa situação que eu queria chegar, né? Nessa divergência de conduta tática. Eu acho que, sem dúvida alguma, o Partido dos Trabalhadores, né, e a figura do Lula foi o presidente da República, né, que marcou um ponto de inflexão importante na luta do nosso campo. Né, é um líder popular e de esquerda inconteste. Ele, assim, se compara a outros líderes, né, como, não com suas diferenças, com suas características, mas eu digo, na inflexão em que deu na história, né, são poucas vezes que nós temos líderes que conseguem ter força suficiente para poder construir uma história. O que é preciso entender é que há momentos em que o mais importante é a nossa unidade, inclusive porque há, indiscutivelmente, uma derrota estratégica com a vitória do Bolsonaro. No Brasil se ganhou a extrema-direita. Hoje não tem tarefa mais importante para a democracia, para o que nós desejamos em plena Covid, salvar vidas, né? E defender o patrimônio brasileiro, que não seja derrotar o bolsonarismo. Então, até mesmo setores da direita concordam com esse raciocínio, nesse caso específico. Então, a nossa divergência mas eu lhe pergunto, Luciana, que não tem... É o PT que gera essa dificuldade? É o PT que gera essa dificuldade? Luciana Santos concorda ou discorda do que pensa Marina Silva, do que pensa o senador Randolfo Rodrigues? Não, eu não seria assim, não acho que seja a culpa, a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores. Eu não colocaria as coisas nesses termos. O que eu acho é que falta um espírito mais aberto para compreender não só do PT, mas de um conjunto de forças que nós não podemos botar os projetos partidários e eleitorais na frente de um projeto de país. Então, hoje nós não podemos fulanizar. Não, em 2022 tem que ser o partido tal ou tal que vai liderar o nosso campo. Isso aí é um debate que nós precisamos, no tempo político certo, construir. Porque hoje, queiramos ou não, Robson, o próprio bolsonarismo busca essa radicalização PT versus Bolsonaro. O próprio bolsonarismo busca esse tipo de radicalização política e ideológica. Esse é o tipo de radicalização política e ideológica que não interessa para o país. Então falta, em relação ao PT, um espírito mais aberto para facilitar as composições. Essa divergência é real, né? Nós precisamos entender, mas eu acho que isso não é só uma questão com o PT. Acho que tem muitos problemas e num partido do nosso campo de entender o centro da tática do PCdoB por exemplo, a frente ampla. É uma frente ampla pela democracia, né? Pela vida e pelo emprego. Então, essa é a frente ampla que nós achamos que é preciso ter no Brasil. E em relação a essa... buscar setores de centro. Em relação a essa frente ampla, também abordou, por exemplo, a ex-senadora Luiz Helena, Marina Silva e o próprio Randolfo Rodrigues, atual senador, eles colocaram que também é por dificuldade do PT e, às vezes, de alguns setores que não abrem mão. Ele até citou o seguinte: tem setor que não aceita compor essa frente ampla pela democracia, porque tem pessoas que votaram favoráveis à reforma trabalhista, porque votaram a favor do golpe ou do impeachment de Dilma Rousseff, e outros fatores. Ou seja, consideram isso como impeditivos de que certas forças estejam nesse campo, mesmo a favor de uma frente democrática. É esse seu entendimento também? Então, eu acho que se nós formos... que se nós formos buscar as diferenças entre nós, não teria tido aliança no Brasil. Aliás,
aliás, era impossível a governabilidade do próprio presidente Lula. Lula, quando governou o Brasil, ele teve que fazer alianças com pessoas que pensavam diferentes. Não tem muito jeito, é a questão da governabilidade, é a questão da pluralidade que existe no Brasil, que é um país plural, que é um país de um espectro político de diversos pensamentos, e nós temos que ter a capacidade de, mesmo de fazer alianças pontuais, né, não perdendo mão do nosso objetivo estratégico, que é transformar a realidade do Brasil, a agenda econômica que a gente acredita, mas entre esse caminho e outro, há muitas alianças pontuais, há muitas construções políticas que precisam ser feitas para que a gente possa, num determinado momento, isolar o adversário principal, para poder atingir os nossos objetivos. Então, eu penso que se nós formos, por exemplo, dividir essa frente ampla, quem votou não a favor do impeachment, nós só tivemos 130 e poucos votos. Não tivemos 170 votos, por exemplo, no Congresso Nacional. Então, vai ficar só nós mesmos. Essa frente nunca será ampla, porque será uma frente de nós mesmos. Nós temos que compreender, a exemplo do próprio povo brasileiro, porque então nós vamos dizer assim, não, o povo que votou em Bolsonaro não vai votar mais na gente. Não, se fosse assim, a gente jamais ia ter a maioria de novo. A população brasileira votou na maioria em Bolsonaro, não é? Como E nós também temos há que fazer eleitores, luta política, como o também, debate de Luciana, ideias para poder fazer com que as pessoas mudem de posição. como também há eleitores que já votaram no próprio Lula e depois terminaram votando em Bolsonaro e no futuro podem votar em um dos dois, ou nos dois, ou em nenhum também. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, uma penúltima pergunta que tem que passar rápido. Qual é a forma de inserção do partido que você preside nacionalmente, o PCdoB, em meio a essa discussão? Desculpa, Robson, o papel do Qual é, PCdoB? qual é o papel do PCdoB, partido que você preside, em meio a essa discussão? Então, nós somos de uma escola de muito desprendimento, não é? E de muita apego aos projetos estratégicos, né? Aqueles projetos que possam viabilizar as saídas para os impasses, para as crises políticas. Nós estamos vivendo uma crise política institucional gigantesca, né? Que todo dia sobe de temperatura. Só esses últimos dias arrefeceu mais porque o principal vetor da crise, que é o próprio presidente da República, resolveu, numa conduta tática, submergir um pouco, até porque levou um tiroteio muito grande mais recentemente, inclusive com a prisão do Fabrício Queiroz e da ação do Supremo para cima da fake news, que inibiu a sua máquina de ódio com a multiplicação de conteúdos fake news, que ele faz a guerra de guerrilha nas redes sociais. Então, há uma certa estabilidade, vamos dizer assim, da crise, que a crise política ela é real, e a crise é por conta da pandemia, é um múltiplo processo de crise, e nós, nesse processo, estamos numa luta para... O papel nosso, nesse momento, no alcance que o PCdoB tem, com Flávio Dino nos governadores, com a nossa bancada, que é muito aguerrida, é fazer uma agenda de salvar vidas, de cuidar da Covid, né, que é salvar vidas, de defender a democracia com os nossos interlocutores, com os atores que nós temos nas frentes de massa e de luta, não é, em todas as instâncias que a gente tem força, e defender a frente ampla, compreendendo que o centro hoje da nossa luta é a luta democrática, porque Luciana, o que Bolsonaro pretende não é bravata o que ele diz. Essas manifestações domingueiras que ele já faz um tempo que arrefeceu, eram todas na direção de mudança de regime. Ele nunca escondeu isso, por sinal. Ele sempre fez apologia ao regime federal, de força e autoritário. Então, nossa prioridade hoje, o nosso papel é lutar pela frente ampla, né, salvando vidas, né, lutar para ter ajuda emergencial,
lutar para a retomada da agenda econômica, que significa salvar pequenas empresas e as pequenas e médias, melhor dizendo, que são responsáveis por 51% dos empregos no país, é dar ajuda emergencial para proteger aqueles mais vulneráveis, ou seja, o papel do PCdoB hoje é esse, é ser um construtor dessa frente ampla e da própria unidade tática entre nós. Há um debate no nosso campo no sentido de que as pessoas façam flexão da conduta tática e se concentrem naquilo que é principal hoje, que é abreviar o mandato de Bolsonaro. É o fora Bolsonaro, né, que é preciso estar na ordem do dia, porque ou a gente barra esse estorvo que é da nação, ou ele termina de acabar com as conquistas históricas e o que há de patrimônio, né, do nosso povo no período de mais de 500 dias em que ele governa o Brasil, além de ter sido um responsável muito grande por essa grave indicador que a gente tem, que envergonha o mundo todo, né? Já são mais de 65 mil mortos, né, no Brasil, porque simplesmente há uma desobrigação do governo em relação ao enfrentamento da pandemia. Não só uma desobrigação, como até uma atitude de contrariar um dos pilares da política sanitária, que é o distanciamento social. Luciana Santos, como presidente do PCdoB, presidente nacional do PCdoB, procede a informação de que Flávio Dino, que é o governador do PCdoB lá no Maranhão, poderá deixar o PCdoB para se filiar ao PSB para ser candidato à presidência da República? Eu vi hoje no Globo que houve uma abordagem do presidente nacional do PSB nessa direção, né? Eu acho, né, até uma certa indelicadeza, né, de abordar uma figura da expressão, né, de Flávio Dino, que se forjou no partido, foi deputado federal 2 vezes pelo PCdoB, liderou uma frente ampla pelo PCdoB, e é, sem dúvida nenhuma, uma figura que se destaca e que é exatamente na hora em que ele pode ser candidato a presidente da República, então o PCdoB não serve. Isso é um paradoxo, não é? Isso não tem cabimento. Mas ele ganhou essa informação procede, presidente? Tem conhecimento disso? Há alguma disposição da parte de Flávio Dino de deixar o partido? Acabei exatamente de conversar com o Flávio, né? Flávio tem maior respeito, né, dedicação ao partido. Nós temos reunião, por exemplo, do Comitê Central amanhã e depois. Ele é assíduo, presente, participa ativamente, né, dos fóruns partidários, tem uma relação não só de muita convergência e afinidade política com o pensamento do PCdoB, mas até afetiva com todos nós. O Não vejo governador externou, o pretensão governador, do governador hoje de fazer esse tipo de movimento. então o governador Flávio Dino não externou que pretende deixar o PCdoB para ser candidato a presidente pelo PCdoB. O que nós estamos construindo, né, e ele também deixa isso muito claro, ele é um grande político, né, uma liderança que tá muito rapidamente, porque está conseguindo se apresentar, né, para as pessoas. Acho até que foi o Bolsonaro, né, lá atrás, que foi eleger ele como inimigo principal, que acabou projetando mais ele acabou ganhando muitas audiências. Ou seja, Flávio Dino, onde chega, ele convence, ele é muito convincente, porque ele é um político muito capaz, né, que domina a realidade brasileira, que está governando o Maranhão, mudando os indicadores de qualidade de vida, né, do estado do Maranhão. Então, ele não é hora de estar se falando de candidatura de 2022, mas ele entra na cena, né, das possibilidades do nosso campo de lideranças nacionais com peso político, com estatura, com condições de disputar a presidência da República, né? Mas para ficar claro, presidente. E nós estamos decididos a ter, sim, candidato a presidente da República em 2022. Perfeito. Mas para ficar bem claro, então,
Flávio Dino, governador do Maranhão, não externou que pretenda deixar o partido PCdoB para se filiar ao PSB. Não. Perfeito. E uma pergunta que lhe faço agora, qual é o projeto do PCdoB, já finalizando a entrevista, para 2020? Você falou já 2022 dessa possibilidade, mas para 2020, já nessas próximas eleições, qual é o objetivo? Formar uma certa quantidade de prefeitos, de vereadores? Tem algo específico em destaque? Robson, nós temos um projeto bastante ousado, né? Um projeto eleitoral ousado do PCdoB, até por exigências da lei eleitoral, porque, afinal, as eleições de 2020 elas são a prévia, né, das eleições de 2022, é preciso acumular muita força, Cláusula de eleger barreira, né, também. cláusula de barreira, eleger vereadores, eleger prefeitos. Então, a gente lidera as pesquisas em Porto Alegre, né, com Manuela Dávila, que foi nossa pré-candidata a presidente da República e vice de Fernando Haddad. Nós temos uma candidata em Salvador, Oliva Santana, que consegue se posicionar muito bem na disputa. Nós temos a candidatura de Rubem Júnior, em São Luís do Maranhão, né, exatamente aonde Flávio Dino governa, né, no Maranhão. Então, nós temos aí o Orlando Silva, que é candidato em São Paulo. Nós temos umas figuras importantes, né, no cenário aí da política, que disputam eleições no Brasil todo, exatamente para a gente se apresentar mais, para as pessoas enxergarem mais o PCdoB, porque as ideias não são o suficiente, nós precisamos ter as personalidades, as pessoas que encarnem, que as pessoas vejam, identifiquem como sendo o que é o PCdoB, aquele cara ali ou aquela cara ali que diz essas coisas e essas outras, né? Como é Jandira Fegali, como é a nossa Vanessa, senadora, foram pessoas que são porta-vozes, né? Que extrapolam o PCdoB para poder que as pessoas enxergarem, né? Quem é esse PCdoB? Essa turma aqui. Não é o preconceito que historicamente procuram carimbar na gente. Dizer muito pelo contrário, esse é o partido da renovação, esse é o partido jovem, esse é o partido das mulheres, ou seja, esse é um partido que fala para o futuro, né? É o socialismo renovado, é o que nós somos. E uma última pergunta, qual o papel que cabe a Luciana Santos, atual, além de presidente nacional do PCdoB, já falamos isso, qual o papel que cabe a Luciana Santos enquanto vice-governadora do estado de Pernambuco? Aqui tem sido uma experiência muito positiva, né? Eu já fui prefeita da minha cidade, Olinda. Olinda. Então, eu além de ter sido deputada federal, eu também passei já pelo executivo, numa experiência muito rica. Eu acho que costumo dizer que Olinda foi minha linda juventude, página de um livro bom, que eu fui prefeita muito jovem e foi uma exigência pessoal brutal, né? Mas, ao mesmo tempo, é um amadurecimento muito rápido. Você, em um ano como prefeita, você amadurece mais do que muitos anos de militância. E isso me enriqueceu muito. Então, está sendo bom voltar ao executivo na condição de vice. Acho que Antenor tem esse mesmo testemunho, né? Ser vice de uma figura como Fátima, né? Eu ser vice com uma figura como Paulo é uma tranquilidade, porque você tem muita convergência de pensamento, você não se aperreia por isso com os posicionamentos políticos, e na administração você está lá ajudando. E Paulo é um administrador experiente, né? A origem dele é mais técnica do que política, né? E esse foi um dos critérios na época que levou Eduardo a indicá-lo, né, como seu sucessor. E exatamente porque ele domina a governança, ele sabe governar, e eu estou aprendendo também um pouco mais do que já tinha, e está sendo assim um aprendizado, um enriquecimento muito grande e uma tranquilidade política de conduzir o Estado de Pernambuco com a equipe tão arrojada que tem por aqui. Muito bem, agradeço a participação da presidente nacional do PCdoB, vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos. Muito obrigado pela sua presença no nosso Espaço Cidadão.
Eu que agradeço, Robson, e conte sempre aqui com a gente, firme na luta, e parabéns pelo programa. Muito bem conduzido, Muito obrigado, Luciana. com as provocações elegantes. Obrigado.